Alguém por acaso ficou preocupado com o assunto de hoje? Ninguém, né? Ninguém ficou preocupado, claro. Só tem gente boa aqui. Tenha claro em sua mente o seguinte: isso precisa ficar bem claro em sua mente. O nosso objetivo aqui não é entrar naquela eterna discussão entre direita e esquerda, defesa do político A ou B. O objetivo aqui é nós partirmos para uma perspectiva bíblica. Esse é o intuito, esse é o interesse, o objetivo aqui. José e Daniel são grandes exemplos. José e Daniel são grandes exemplos de homens, de certa forma podemos chamar de políticos. Políticos não a partir da perspectiva que essa palavra significa hoje. Essa palavra ela sofreu, ela está extremamente desgastada, e político tem hoje uma conotação completamente diferente do que, quem sabe, ela tinha a princípio. Mas partindo do pressuposto de que o político ele tem aquela questão da vocação de servir e fazer a diferença no meio social, José e Daniel eles serviram como bons exemplos de políticos, e eles serviram em corte estranha. Existe uma relação linguística entre eles. A expressão sonhei sonhos. Isso só aparece ali em em Gênesis no capítulo 41, quando o faraó fala para José que ele sonhou sonhos. E também aparece lá em Daniel, capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor usa a mesma expressão e diz para ele que sonhou sonhos. Então nós temos essa conexão linguística entre os dois, além do fato de que os dois interpretaram sonhos. José era escravo. Daniel não era aquele escravo, né? Mas estava cativo ali em Babilônia. Após a interpretação dos sonhos, de ambos os sonhos, os dois recebem lugar de destaque, um lugar administrativo na corte. José, ele se tornou como o primeiro-ministro do Egito. Ele recebeu um nome egípcio, Zafenat-Paneah, que significa o descobridor do oculto, o revelador. Interessante esse nome que ele recebe. Daniel está também na corte de Nabucodonosor. Depois dessa situação em que ele revelou o sonho, ele já estava trabalhando ali para o faraó, mas ele recebe agora um lugar de destaque depois desse episódio. Ele já havia recebido um nome novo, não é? Assim que ele chegou em Babilônia. E ambos trabalham, portanto, nas cortes estrangeiras e permanecem como? Fiéis. Eles permanecem fiéis. Esse é um detalhe muito importante. Em Daniel, quando Nabucodonosor pede para o chefe das tropas escolher o pessoal que iria cativo para Babilônia, iria cativo com ele, Nabucodonosor diz assim: pegue os melhores, pegue os mais inteligentes, pegue os mais distintos. E Daniel era um dos melhores entre os príncipes de Judá, dos mais entendidos, dos mais promissores. Quando ele chega na Babilônia, ele se destaca como o melhor da turma. É interessante fazer essa ligação aqui, porque Daniel era o melhor, tanto nas coisas do povo dele, tanto nas coisas do povo de Israel. E no capítulo 1 ele se torna o melhor nas coisas da Babilônia. Ele se torna o melhor. Ele e seus amigos, eles se destacam na cultura e religião babilônica. Na cultura e religião babilônica eles se destacam. O capítulo 1 diz que foram chamados para serem versados na língua e na cultura dos caldeus, ali em Daniel 1, o verso 4. Então, não foi só um cara que foi para lá para dar um testemunho sobre como os hebreus viviam e tal. Não foi só para dar um testemunho e ir embora.
Ele se envolveu com a cultura babilônica. Ele trabalhou na corte. Inclusive, permanece depois que há aquela transição entre os reinados de Nabucodonosor para Dario. E eu não estou destacando um determinado nível de santidade de Daniel aqui, por assim dizer. Eu estou falando de sua capacidade intelectual e sua dedicação. A questão de santidade que Daniel teve, cada um de nós, todos nós podemos ter, até mesmo recorrendo àquele outro estudo que nós fizemos, né, acerca de santidade, santificação, que acabei não gravando e não está ali no canal, mas que vale inclusive a pena você revisitar esse conceito. Então, eu não estou falando aqui de Daniel ter um nível elevado de santidade. O que eu estou falando aqui é justamente da sua capacidade intelectual e de dedicação. Ele se entregava para o trabalho, ele fazia o seu melhor. Isso está muito evidente, muito, muito evidente. Houve, inclusive, por parte de José, uma adaptação cultural muito acentuada. Pelo que nós lemos ali na vida de José, porque José era reconhecido, inclusive, como egípcio. A sua maneira de se portar estava de acordo com a cultura egípcia. Tanto é que, posteriormente, muitos nem sabiam direito da sua origem. Nós percebemos nas duas narrativas, de Daniel e de José, que os dois eram bons no que eles faziam. Eles eram bons no que faziam. E eles foram escolhidos para essa posição. É interessante a gente estabelecer esses paralelos e as diferenças. Ó, eles foram escolhidos pelo dom que Deus deu. Deus deu a eles o dom de interpretar sonhos. Mas além desse dom, ambos eram muito reconhecidos pelo que faziam. Então eles foram colocados lá por quem? Por Deus. Mas eles eram bons no que faziam. Eles faziam com competência. Eles faziam um trabalho bem feito. Certo? Encontramos aqui um princípio fantástico de que nós devemos dar o nosso melhor, sempre, naquilo que nós fazemos. Nós percebemos em José, também em Daniel, e eu vou citar aqui os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o testemunho silencioso deles era muito poderoso. Era muito poderoso. E devemos aprender daí, tirar lições. Quando os amigos de Daniel, por exemplo, saem da fornalha, não havia nem cheiro, o texto bíblico diz, não havia nem cheiro de fumaça na roupa deles. E essa, inclusive, é uma ironia do texto, não é? Eles saem da fornalha e não falam nada. E por que eles não falam? Porque não era necessário falar. Não era necessário falar. Quem fala por eles, na verdade, é o rei. É o rei que fala por eles. O rei dá um poderoso testemunho. E eles poderiam ser arrogantes, eles poderiam até humilhar o rei naquele momento, mas não foi essa a postura deles. O testemunho deles foi silencioso. E o testemunho silencioso deles foi suficiente. Foi suficiente. Daniel e José só falam no momento de interpretar os sonhos. E depois o que eles fazem? Eles vivem. Aí eles vivem. Por que nós costumamos ficar tão desconfortáveis com o fato de cristãos se envolverem com a política? O meu objetivo aqui não é responder se é certo ou errado. O meu objetivo aqui é analisar com você. Por que nós ficamos desconfortáveis com cristãos se envolvendo na política? Por vários motivos, pelos óbvios, né? A política não é bem vista. Alguém aqui tem uma boa perspectiva acerca da política? A política não costuma ser bem vista. Por ter de misturar-se com coisas impuras. Se o cristão ele vai se envolver com a política, ele vai se misturar com coisas impuras. Pela pouca credibilidade que se dá às pessoas que buscam esse tipo de trabalho, ou que têm esse tipo de habilidade, de pensar que se forem tentados, eles não vão subsistir à tentação da corrupção, da política, do poder que corrompe e tal, do dinheiro. Inclusive, tem uma pessoa aqui nesse grupo, eu não vou dizer quem é, mas que diz assim, eu não acredito nos cristãos políticos, porque se eles entram lá, eles se corrompem também, eles vão se vender. Não vou dizer quem é essa pessoa, mas essa pessoa pensa assim.
E tá aqui entre nós, tá aqui entre nós. E ela tá disfarçando bem para que ninguém veja que é. Mas tudo bem. Prossigamos aqui. A Bíblia não apresenta qualquer discurso contrário ao relacionamento com a política. A Bíblia não apresenta. Pelo contrário, o que nós vimos até aqui desses dois exemplos, eu poderia até citar alguns outros exemplos, Neemias e tal. Esther não teve algo ali muito, uma participação que eu possa dizer, não, o papel dela foi extremamente relevante, mas assim, não foi, foi num outro contexto. Neemias, por exemplo, ele não estava governando numa outra nação, ele estava ali dentro do seu povo, né? Ok, prossigamos. Mas a Bíblia não apresenta qualquer discurso contrário ao relacionamento com a política. Eu creio que encontramos problemas, na verdade, quando vemos pessoas se aproveitando da política de maneira utilitarista, em vez de buscar a política por vocação e se utilizam, a política é apenas utilitarista. Como assim? Ah, o meu discurso não segue aqui no sentido de avaliar os políticos, e nós não vamos fazer isso aqui. E o objetivo depois, quando eu der a palavra para vocês, também não é tacar pedra nesse ou naquele, ou defender esse partido ou aquele, direita ou esquerda, não é o nosso objetivo aqui. Inclusive, me incomoda um pouco esse negócio de cristão ficar defendendo político. Incomoda um pouco. A nossa bandeira tem que ser outra, e não a bandeira de defender político. Mas ok, você pode discordar de mim, ok? Sinta-se livre para discordar, eu não me considero dono da verdade. Mas o meu discurso aqui não segue no sentido de avaliar políticos, mas daqueles que se aproveitam da política para se beneficiar ou para beneficiar os interesses de um grupo específico. Por exemplo, eu tenho um grupo religioso X e esse grupo religioso tem uma necessidade Y em relação ao Estado ou ao governo. Então, eu vou me candidatar e nós vamos eleger alguém para que nós tenhamos um representante que venha trabalhar por nossos interesses e tal. Outro exemplo. Eu preciso entrar no Ministério da Educação, por exemplo. Por quê? Eu preciso entrar no Ministério da Educação porque estão fazendo aí um material que ensina homossexualismo nas escolas, etc. e tal, ideologia essa e aquela. Por isso nós temos que levantar a bandeira bíblica que ensina o casal heterossexual, etc. Ou na escola que ensina, a escola se ensina o evolucionismo, mas não ensina a possibilidade de criacionismo e tal. Então precisamos colocar alguém lá que nos represente para colocar o cristianismo também. Por causa disso, a política se torna um meio para se atingir um fim. A política se torna um meio para se atingir um fim. E esse fim é defender o meu interesse, defender o interesse do meu grupo. A princípio parece que não há problema nisso. A princípio parece que não há problema, mas analise comigo. Dessa ideia de se ter alguém que represente o meu interesse, surgiu a famosa frase: eu não votei nele. Eu não votei nele. Mas votando eu ou não no cara que ganhou, aquele que ganhou tem que representar o meu interesse também, embora eu não tenha votado nele. Pois é dever dele representar a quem? A todos. É dever do que foi eleito representar a todos. E não só o interesse do partido dele, ou do grupo dele. Quantos aqui lembram do Eurico Miranda? A maioria deve conhecer. Ele foi deputado no Rio de Janeiro, foi eleito em 1994, foi reeleito e tem uma frase dele que ficou famosa: eu fui eleito para representar a nação vascaína, não para cuidar de projeto social de ninguém. Ele falou mais ou menos assim: tem gente aí para cuidar disso, eu tenho que cuidar da nação vascaína. Você percebe? Não é só o eleitor que vê a política assim. O eleito acaba vendo a política da mesma maneira. Então ele dizia assim, ó, estou aqui para representá-los, então eu vou lutar por eles. Então a gente percebe uma coisa: o bem social, a manutenção do contrato social, dos controles sociais ou a mudança deles quando necessário, que haja equidade, etc. Tudo isso passa a ser
secundário. José, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que José administrou. E ao administrar, ao ser ali, ele tinha um cargo político. Ao administrar, os irmãos dele foram beneficiados, sim. Mas o objetivo não era beneficiar os irmãos. Os irmãos foram beneficiados também. O objetivo de José, ao trabalhar ali, se dedicar e dar o seu melhor, era beneficiar a nação egípcia. O objetivo de José era salvar uma nação pagã, uma nação que o havia escravizado, uma nação que o havia colocado na prisão injustamente. O mesmo acontece com Daniel. Quando Nabucodonosor conta o segundo sonho, na verdade o primeiro já era ruim para Nabucodonosor também, né, por apresentar a ideia de que o reino dele iria passar. Mas quando Daniel começa a falar para Nabucodonosor, interpretando o segundo sonho, você conhece a história, ele fica preocupado e diz assim para Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, rei, que isso não aconteça. Ele sabia que ia acontecer, mas ele teve uma certa sensibilidade ali com a posição do rei e disse que isso não venha sobre ti, que não aconteça sobre ti, que seja sobre seus inimigos e tal. Então ele traz para Nabucodonosor uma espécie de alerta. A preocupação dele não é com o seu grupo social. Ele poderia dizer assim: ah, esse cara aí destruiu o templo. Esse cara matou um monte de gente lá em Jerusalém. Eu quero mais é que ele se exploda. É problema dele. Esse seria o pensamento de Jonas, não é? Na verdade, o pensamento de um monte de gente hoje. Esse seria o pensamento de muita gente hoje. Bom, eu estou no Congresso, fui eleito pelo meu grupo social, então não estou nem aí para o universo. O que importa é o meu grupo. Esse discurso raivoso de exclusão do outro, nós não encontramos na Bíblia. Pelo contrário, nós temos um pensamento no subconsciente de que o Estado e o cristianismo não funcionaram bem. Mas quando nós olhamos para exemplos bíblicos, nós vemos que deu certo. Eu não estou aqui te incentivando a se candidatar e tal, não é isso. Mas vamos tentar analisar aqui de maneira mais profunda. O título talvez tenha acendido em você alguns desejos de não, é hoje que nós vamos debater e tal, mas não é esse o objetivo, não é esse o, o lance aqui. Mas o que nós vemos? Nós vemos que existe um discurso raivoso de exclusão do outro e esse discurso nós não encontramos na Bíblia. Esse discurso de eu vou lutar pelo meu grupo. Pelo contrário, nós temos quando nós olhamos para a história, vemos que a dinâmica... deixa eu reorganizar aqui a minha frase. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que a dinâmica de um grupo social dominando acaba oprimindo severamente outros grupos. Quando a gente olha para a Idade Média, por exemplo, e imprimindo esse discurso raivoso, o cristianismo faz isso de forma extremamente severa e forte na Idade Média. Nós fomos oprimidos e agora que nós estamos com o poder, agora é a nossa vez de oprimir. E nós não podemos fazer isso como cristianismo. Nós temos que buscar os exemplos desses homens que eu citei. É quase que uma importação da violência romana contra os próprios cristãos e os judeus em relação aos bárbaros. Então, essa violência está presente nessa relação poder, ou relação religião no Estado. Quando a religião, então, assumiu o poder, aquele sofrimento, tudo aquilo que eles haviam sofrido, eles invertem e agora buscam oprimir os outros. E acabam oprimindo até o próprio povo, não é? Então, usou-se de violência para defesa própria, né? Eles usaram a violência para se defender. Não, nós vamos usar aqui a violência, vamos usar o nosso poder para nos defender das heresias, para nos defender disso ou daquilo.
E aí acabou virando aquilo que eu e você conhecemos, a religião virando uma política bem deteriorada, não é? É como se eles dissessem assim: usar a violência para defender o que está certo, tá tudo bem. Não tem problema usar a violência para defender o que está certo. Errado é usar a violência para defender o que está errado. Então, o problema não está com a violência, ou seja, o problema não é a violência, o problema é a violência contra mim, ou contra o que eu acredito, pois o que eu acredito é verdade. Tá certo isso? Não tá certo, de maneira alguma. O raciocínio aqui não tem a ver com fazer concessões, mas em ser respeitoso com os diferentes. Nós precisamos respeitar os diferentes. Eu não posso usar a violência para oprimir aquele que pensa diferente de mim. Eu não posso usar, se eu sou cristão, e então eu conquistei o poder, porque agora eu tenho um cargo político, eu tenho um cargo público, eu tenho poder na mão. Isso nem tanto, não vamos limitar apenas a cargo político. Às vezes, se eu sou um religioso e eu tenho poder dentro da política cristã, suponhamos que eu sou um, um sou um pastor, por exemplo, e eu tenho um cargo de importância numa associação, numa união, divisão, sei lá, associação geral, independente de onde seja, e isso me dá poder eclesiástico. Se eu vou oprimir os outros só porque eu tenho poder nas mãos, espera aí, eu não estou fazendo aquilo que a Bíblia ensina. Então, eu não estou aqui falando de concessões, eu estou falando de respeitar aqueles que pensam diferente, ou até mesmo aqueles que pensam igual, e porque eu tenho poder na mão, eu revelo quem realmente eu sou. É, tinha um professor que dizia: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Todo esse histórico da relação de Estado e cristianismo é impactante porque depende da sua compreensão do reino. No Antigo Testamento era o reino davídico, né? Então tinha todo aquele processo de guerras e tal. No Novo Testamento nós temos o reino messiânico. E quando a gente olha ali para Daniel 2, nós vemos que a pedra envolve toda a terra, e nós enxergamos isto como sendo nós. Eu faço parte desse reino da pedra que toma conta de toda a terra. Isso não está errado. Jesus disse, né? O reino está entre vós ou dentro de vós. O problema se encontra na compreensão de que o reino só está em mim e não no outro. Esse é o problema. Então eu preciso oprimir o outro, porque eu preciso instaurar o reino. Então, levantando essa bandeira de que eu preciso instaurar o reino, eu devo então oprimir o outro, porque o reino está em mim e não no outro. Vale muito, muito a pena lembrar que a pedra é cortada como? Como a pedra é cortada? Sem auxílio de mãos, ou seja, a nossa ideia de instaurar o reino está passando talvez por uma leitura equivocada do texto bíblico de que isso vai acontecer por minhas forças. É uma ideia equivocada do texto bíblico de como o reino vai funcionar. Essa é uma leitura tão equivocada quando eu acho que é pela minha força que o mundo vai mudar. É uma leitura tão equivocada quanto Nabucodonosor, que construiu uma estátua inteira de ouro. Quando eu assumo o papel político dentro da minha sociedade de querer cercear o direito alheio, eu acabo fazendo como Nabucodonosor, querendo construir uma estátua inteira de ouro. Aqui nós encontraríamos, portanto, uma distinção entre o que seria o reino de Deus e o império de Deus. Na verdade, a Bíblia não fala de império de Deus, fala do reino de Deus. Como assim império? Império é aquele que conquista, que subjuga, que oprime, escraviza e assim vai. Agora, o reino de Deus não se assemelha em nada com isso. O cristianismo é a religião do outro. É a religião que deve nos levar a olhar para o outro e não para nós. É isso que a Bíblia ensina, é olhar para o outro. Por isso, quando você é o que é perseguido, morto pelos romanos, etc., quando você assume o poder e reproduz esse mesmo comportamento e pensamento, por que nós faríamos isso? Faz sentido? Não faz sentido. Porque você é contra isso. Mas é exatamente o que acontece, infelizmente, hoje em dia,
com muitas igrejas cristãs. Ali no livro de Deuteronômio 24, nós encontramos Deus falando para o povo que vocês não devem oprimir, não devem explorar, não devem tratar mal. No verso 22 diz assim: lembrem-se que vocês foram escravos na terra do Egito. Se vocês forem escravos, não façam a mesma coisa. Quando começam as primeiras conversões lá, Pedro começa a ficar famoso, né? Na igreja primitiva, Pedro começa a ficar famoso, e o chamado de Cristo no início do livro de Atos é que eles devem sair de Jerusalém, devem pregar, mas ele não sai. Deus precisou providenciar um Paulo e uma perseguição para que isso acontecesse. Quando o Paulo aparece em Jerusalém e tal, tem toda uma situação complicada e Pedro está quase que assumindo ali uma posição política de poder e tem um negócio maluco lá sobre circuncisão e tal, e Paulo chega e fala: como assim? Do que está acontecendo aqui? É que Pedro estava ficando famosinho e toda aquela questão ali e tal. Não, tem que circuncidar. Não, tem que circuncidar. Os judeus é como se eles estivessem dizendo assim, ó, nós fomos tanto tempo oprimidos pelos gentios, o que nós vamos fazer com eles agora? Não, tem que circuncidar agora então. Mais ou menos isso. Então, há cristãos hoje que abominam, lutam contra, detonam gays, homossexuais, feministas, etc. Tem alguns que lutam também contra negros, tem uns que lutam contra japoneses e tal, e assim vai. A essência do cristianismo é: fui estrangeiro e hospedastes-me. O que Jesus fala? Eu fui estrangeiro e vocês me hospedaram. Esse elemento tem aspectos aqui muito mais religiosos do que da nacionalidade propriamente dita na Bíblia. De que maneira eu trato aqueles que têm crenças diferentes da minha? José e Daniel, eles se aproximaram e não subjugaram. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer aqui, mas o que eu quero dizer com tudo isso, eu talvez possa resumir da seguinte forma: todos nós devemos exercer um papel de serviço e de apoio aos outros, sejam iguais ou diferentes. Esteja eu na política ou não, é meu papel servir e não subjugar. E ainda que haja poder nas minhas mãos, ainda que haja poder nas minhas mãos, que esse poder seja utilizado para servir. E que eu, pela graça de Deus, não me revele um opressor, mas que eu me revele alguém que, como Deus, está pronto para servir. Amém? Complicado esse assunto, né? Complicado. Mas alguém gostaria de comentar algo ainda? Já são 7h40, mas fiquem à vontade. Fala, Ellen. Meus pensamentos se detiveram na primeira fala do pastor, quando falou do testemunho silencioso. Uhum. Não só na questão política, mas na questão religiosa, de uma família, no trabalho, no meio social. Uhum. Nem sempre compensa a gente abrir a boca e defender um ponto. Uhum. Um ponto de vista que eu creio ou que eu acho que os outros deveriam crer. Pelas nossas atitudes, o testemunho silencioso, as pessoas perceberão. Porque a verdade sempre vai prevalecer, sempre vai falar mais alto. E em termos políticos, quando os ânimos se alteram, leva melhor quem tem um testemunho silencioso. Uhum. E é assim que Deus quer também com relação ao nosso próximo. Os nossos vizinhos, nossos familiares, que nós sejamos um exemplo dele, das atitudes dele, tendo em nós o mesmo espírito que houve nele. Jesus não era um político, mas ele mantinha firme os seus princípios com o testemunho silencioso. Correto.
Fala, pai. Eu tenho um problema em entender o caso dos personagens bíblicos que atuaram dentro de poderes, né, como José, Daniel e outros. Talvez eu não tenha condição de entender, mas eu queria um esclarecimento, porque eles foram políticos porque Deus os colocaram lá com esse propósito de seguir alguma determinação dele. E os políticos hoje, pelo menos os que eu conheci, que são cristãos, eu tive um amigo de classe quando eu era juvenil, que ele se tornou político. E ele entrava para defender os interesses dos adventistas, né? E outro problema na política de hoje, se você entra na política, você tem que entrar no sistema, senão você não vai para frente. Uhum. Mas qual seria o esclarecimento que o senhor queria? Sobre esses que são citados, né? Eles foram colocados direto por Deus com objetivos que ele tinha. O próprio Deus tinha um objetivo a alcançar. Eles não foram escolher, você político. Daniel não escolheu viver na corte. José não escolheu ser o primeiro-ministro do Egito. Uhum. Deus encaminhou para que eles chegassem lá. Então, quando a pessoa fala, eu sou cristão, então eu vou entrar na política porque Daniel, José e companhia, né? Não é bem assim. Eu não acho que isso está certo. Entendi. Nós não encontramos elementos na Bíblia que digam que seja errado, mas ao mesmo Concordo. tempo eu concordo muito com o que o senhor colocou, que Daniel e José, eles não se candidataram, eles foram colocados lá por Deus, Isso. não é? Eles foram ali colocados por Deus. Ao mesmo tempo, a política de hoje é uma política que, como o senhor colocou, como é que o camarada entra ali e não entra não dança No conforme a sistema. música, né? É complicado entrar e não dançar conforme a música. Eu iria para um outro aspecto também. Será que o conceito que nós temos hoje de política não é um conceito também distorcido? O conceito de política como vocação, como aquele que É. se coloca para servir a nação? Uhum. Na verdade, eu não estou incentivando ninguém aqui a entrar na política, Uhum. mas eu penso que nós podemos fazer o que alguns esperam fazer através da política, nós podemos fazer sem estar lá. Isso. Acredito que nós Concordo. podemos fazer sem estar lá. Isso. Uhum. Nada contra quem entra. Nada contra Claro. quem entra. Mas eu creio que nós podemos fazer muita coisa sem entrar. É isso aí, meus queridos. Um bom dia. Deus abençoe a todos. Até mais.